ou seja, perante outro conselho seccional. Esta atuação fica limitada ao número de 5 causas ao ano. Isso é muito importante para a prova e nós estamos falando da inscrição suplementar. A inscrição suplementar, como o próprio nome diz, é uma outra inscrição para aquele que já é inscrito na OAB. É um suplemento. Eu posso ter quantas inscrições suplementares eu quiser em cada uma das unidades da federação, em cada um dos conselhos seccionais. Mas ela passa a ser um dever quando eu tiver o exercício habitual no outro conselho seccional, num outro estado, diferente daquele onde eu estou inscrita. E atenção, lá na prova, o examinador pode perguntar como é que eu conto estas 5 causas ao ano que limitam o meu exercício profissional sem a inscrição suplementar. Vejam, a lei fala que eu tenho um limite de 5 causas ao ano, mas a cada ano eu devo trazer para a contagem os processos remanescentes, que ainda não terminaram. Portanto, se o examinador perguntar para você a seguinte situação: o advogado tem 4 processos no ano de 2010 perante conselho seccional diverso do da sua inscrição. Vou repetir, ele tem 4 processos, atuação efetiva, perante conselho seccional diverso daquele onde está inscrito. Sou inscrita em São Paulo, tenho 4 processos no estado da Bahia. Muito bem. Quantos processos novos eu posso assumir no ano de 2011? E a resposta correta na prova é 1, se esses 4 processos não terminaram. Então vejam, nós respondendo a questão formulada sobre a liberdade do exercício profissional em todo o território nacional. Resposta: há liberdade sim, mas ela não é absoluta, devendo o advogado inscrever-se suplementarmente quando tiver exercício habitual, acima de 5 causas ao ano, em outro estado. Ok? Em outro estado significa perante outro conselho seccional. Respondida a pergunta que ficou focada no artigo 7º, inciso 1 do Estatuto da Advocacia. Vamos para a segunda pergunta? Professora, de que maneira a OAB protege o direito dos advogados que tiveram seus direitos violados, em geral pelos magistrados? A pergunta trabalha o tema desagravo. Tema importantíssimo para a prova, que foi objeto daquela prova da FGV, a 2010.2, que mencionei no primeiro bloco, tema do dia. O desagravo é um ato de proteção aos direitos do advogado. E a pergunta menciona, em geral, os direitos são violados pelos magistrados, mas nem sempre. Qualquer autoridade pública que impede o livre exercício da advocacia viola os nossos direitos, as nossas prerrogativas. Portanto, como é que a OAB protege? Esse é o tema da pergunta. Esses direitos violados. Vamos analisar o seguinte aspecto. Quando eu tenho um direito violado, por exemplo, o meu direito de acesso aos autos do inquérito policial sem procuração. Quando eu sou impedida de verificar os autos do inquérito policial, eu tenho um direito violado. E este direito deve ser protegido pela OAB. A OAB, por meio de uma comissão específica, que é a Comissão de Direitos e Prerrogativas, cuida da proteção dos direitos do advogado. Eu posso acionar a OAB pedindo o apoio de um representante para fazer valer o meu direito e a OAB, recebendo a informação da violação do exercício profissional, vai promover o desagravo público. O presidente do Conselho Seccional ou da subseção poderá promover o desagravo em defesa dos direitos da classe. Isso é muito importante para a prova. Eu
No exercício da minha atividade profissional, posso ter sido violada sim nos meus direitos, mas na verdade houve uma violação ao direito garantido pela lei, ao direito de todos os advogados. Nesse sentido, o desagravo não depende da concordância do ofendido e também não pode ser recusado. Esse é um aspecto importante para a nossa prova da OAB. E a segunda abordagem importante sobre o desagravo diz respeito à possibilidade de que o Conselho Federal também conceda desagravo. Como é que isso pode acontecer? Quando esta violação aos direitos e prerrogativas tiver uma repercussão nacional, por exemplo, quando essa situação de violação dos direitos envolver uma questão de caráter nacional divulgada na mídia, ou ainda quando um membro do Conselho Federal, um conselheiro federal, tiver o seu direito violado no exercício da atividade, o órgão competente para promover o desagravo é o Conselho Federal. Então, cuidado, eu tenho a possibilidade de que o Conselho Seccional, como regra, promova o desagravo, ou que, eventualmente, o Conselho Federal o faça. Em que situações? Quando a repercussão de violação aos direitos, à dignidade da advocacia for em caráter nacional, ou quando aquele que tiver sido violado for um membro do Conselho Federal. Essa abordagem do desagravo é importante e você deve ler sobre o desagravo no artigo 7º do Estatuto. O Regulamento Geral do Estatuto também fala do desagravo. Ai, professora, o que é esse Regulamento Geral? Não lembro direito. O Regulamento Geral não é lei, é um complemento da lei. E alguns temas estão, portanto, tratados no Estatuto e no Regulamento Geral. O desagravo é um deles. Dê uma olhadinha depois nos seus estudos. Vamos ver agora a nossa terceira pergunta no Pergunte ao Professor. Professora Laura Di, o advogado pode verificar os autos de uma CPI sem procuração? Essa pergunta, ela vem dentro do nosso tema do dia e foi trabalhada no finalzinho da nossa exposição. Quando falamos do direito do advogado à informação, seja de autos de inquérito, de processos, em qualquer esfera, processos judiciais, administrativos, inquéritos, autos flagranciais. Nós lembramos que o direito à informação, mesmo sem procuração, permite verificar os autos, tomar apontamentos e extrair cópias. Na questão formulada, ele vai direto ao ponto de avaliação dos autos de uma CPI. E a nossa resposta só pode ser positiva. É direito do advogado verificar os autos, sim, de qualquer processo, em qualquer esfera, incluindo-se, portanto, os processos que estão em comissões parlamentares de inquérito. Ótima pergunta e pode ser objeto de questão na nossa prova da OAB. Vamos para a próxima? Professora, o advogado tem algum benefício no caso de prisão em flagrante? A prisão em flagrante do advogado é sempre tema presente nas provas da OAB. Ele pergunta sobre benefícios para o advogado na hipótese de prisão em flagrante. E nós temos 3 aspectos para trabalhar sobre a prisão em flagrante de advogado. O primeiro aspecto diz respeito à necessidade de acompanhamento da lavratura do auto flagrancial por um representante da OAB. Esse direito de ter o acompanhamento de um representante da OAB na lavratura do auto de prisão em flagrante, ele foi objeto de ADI e foi julgado pelo STF com uma ressalva de que o auto flagrancial será nulo, diz a lei, se não tiver a presença do representante da OAB. Mas qual foi a ressalva do STF? A quem compete enviar o representante da OAB para o acompanhamento da lavratura do auto?
Óbvio que a OAB, ao Conselho Seccional da área